boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Sejam muito bem-vindos aqui nessa tarde, final de tarde aqui em Atlanta, em alguns lugares início da noite, para nossa live de hoje, quarta-feira. Eu gostaria de dizer para vocês que o mês de julho foi um mês assim de muitas viagens. Eu fiz poucas lives, mas eu tô aqui para dar início ao mês de agosto e hoje eu tô trazendo assim um conteúdo, um assunto bastante interessante que eu acho que vocês estão aqui porque vocês querem saber o melhor desse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a importância de aprender inglês. Como que é importante a gente saber, conhecer mais sobre o idioma inglês. À medida que os anos vão passando, o inglês cada vez mais é necessário a gente aprender. Então é por isso que hoje eu estou trazendo aqui no Meire na Web uma convidada super especial, uma professora de inglês. Ela criou o próprio método dela, criou a própria escola online para trazer para as pessoas a informação e também ensinar para as pessoas que querem aprender inglês do zero. Então hoje eu tenho o prazer de convidar a Bianca Marques, que já está aqui, tá? Eu já vou chamar a Bianca daqui a pouco. E gostaria de dizer para vocês que sejam todos muito bem-vindos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e estiver dentro do nosso tempo aqui do Instagram, eu fico assim super feliz de passar a pergunta para a Bianca, para a professora Bianca, e aí a gente vai responder na medida do possível. Mas eu tenho aqui já algumas que eu já preparei para a gente fazer essa live entrevista e trazer o máximo de informações para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. O trabalho da Teacher Bianca Marques. Então vou falar para vocês, ela é professora há 4 anos e atua na área como professora de inglês na área digital há 3 anos. Montou a sua própria escola online, que foi uma ideia logo após a pandemia. Aprendeu inglês muito jovem, aos 13 anos de idade, especialista em fonética da língua inglesa. E a professora Bianca acredita que aprender inglês não deve ser algo chato ou super difícil. Eu também concordo, porque da minha história, né, eu aprendi inglês depois de muito tempo e eu sei que hoje eu amo falar inglês, eu acho assim fundamental e facilita muito a vida da gente. Por isso ela trabalha com aulas online para adultos, porque sabe o quanto o mercado de trabalho exige o inglês. Na maioria das vezes, as pessoas às vezes ficam frustradas com métodos de ensino tradicionais e às vezes consideram até que não vão conseguir aprender. Então hoje nós vamos falar do trabalho dinâmico e que dá certo com a rotina de cada pessoa. Então já vou convidar a Teacher Bianca Marques para vir aqui conversar com a gente. Enquanto isso, pessoal, vocês aproveitam aí, avisem os amigos que têm interesse de aprender inglês, que se interessam pelo tema, e não esqueçam que a nossa live fica gravada e que depois ela segue com toda a edição lá pro meu canal no YouTube. Então agora eu já vou fazer o convite, tá? E aí vocês ficam aí aguardando as informações, porque ela tem muita coisa interessante para passar para vocês desse método do trabalho que ela faz online, ensinando inglês aos adultos. Então vamos lá. Teacher Bianca. Boa noite para o pessoal que está entrando. Hoje eu estou fazendo a live um pouquinho mais cedo, até mesmo pela possibilidade do horário, né, com a Bianca, porque ela tem o trabalho dela à noite. Hello, how are you? Bem, Tudo, Bianca. Eu tô tão animada para fazer essa live com você. Olha, eu confesso para você que foi uma correria para mim, porque normalmente eu faço as lives mais tarde, né, mais à noite. Mas eu não queria te perder, não queria perder a chance da gente ter você aqui no Meire na Web, porque eu acho que o conteúdo é muito importante e tem muita gente que precisa aprender inglês e ainda tem aquele bloqueio, né? Ai, será que eu consigo? Será que eu tenho que enrolar a língua? Então, a gente vai falar aqui da sua experiência. Eu vi o teu
perfil e achei assim maravilhoso, um trabalho muito lindo para uma moça tão jovem, já com tanta experiência. Obrigada. Eu fico muito feliz de você estar aqui, tá? Seja bem-vinda e obrigada mais uma vez por ter aberto aí a sua agenda, um horário para conversar aqui comigo. Eu estou aqui na cidade de Atlanta, que é a capital da Geórgia, e sou professora também, mas eu sou professora dos pequenininhos. E eu queria A gente entende, né? Isso, de 4, 5 anos. Então, eu queria falar o seguinte para as pessoas. Se eu não tivesse aprendido inglês, eu não ia conseguir fazer o trabalho que eu faço hoje. Então, por isso que é importante a gente aprender. Então, vamos lá. Seja bem-vinda. Eu já falei um pouquinho aqui do teu trabalho, como é que você faz, mas eu vou te dar um tempo aqui para você falar para as pessoas. Fala aí como é que você trabalha com o pessoal na internet, essa ideia fantástica que surgiu logo depois da pandemia, né? Que todo mundo começou a procurar uma forma de divulgar o seu próprio trabalho. E foi uma coisa que favoreceu a muita gente, né? A muitos profissionais. E foi um momento triste, mas ao mesmo tempo que a gente aprendeu a se reinventar. Então vamos lá, Com Teacher Bianca. Com certeza. Eu estou super feliz de participar dessa live. Eu até comentei com você que eu tenho dificuldade um pouquinho em fazer live, mas ó, estou animada. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho aqui. Eu tive a ideia de abrir a minha escola digital. Na verdade, eu acho que no primeiro momento eu nem imaginava que seria uma escola digital. Eu só imaginei, eu vou dar aulas de inglês. Eu sempre fui fascinada por inglês. Eu até brinco com os meus alunos que eu não sou muita referência, porque eu aprendi inglês muito cedo. Aprendi inglês com 13 anos. Foi, só para poder eu me situar melhor, você foi incentivada pelos seus pais, assim, muito jovem? Porque você falou que você aprendeu inglês aos 13 anos. Então, a família te incentivou? A minha mãe me incentivou, porque assim, a minha mãe, ela sabe falar espanhol, ela morou alguns anos na Espanha. Então, na época que ela voltou, ela ficou muito nessa. Você vai aprender espanhol. Ela até tentou, mas eu ficava atormentando no ouvido dela, falando, não, eu quero aprender inglês, quero aprender inglês. E aí a minha mãe... É uma língua bonita também, mas é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E tem um ponto muito importante sobre o inglês. Eu entendo, principalmente com pessoas, com adultos, né? Que é difícil, tem gente que não gosta de inglês. Tem isso, né? E eu gostava muito de inglês. Então, assim, o espanhol eu não gostava. Então, eu vi que não era para mim, sabe? E minha mãe me incentivou. E aí eu entrei na escola de idiomas e aí comecei a fazer inglês. Então, assim, na época que eu comecei a fazer inglês, eu comecei a substituir a minha professora. Minha professora ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Ela morou lá por 25 anos, mais ou menos. E aí, ela, às vezes, tinha que ir para os Estados Unidos para ver a filha dela e tal. Então, eu substituía a minha professora. Então, assim, ela já foi te dando uma oportunidade, porque com certeza ela percebeu que você tinha todo o perfil de professora, que você podia fazer esse trabalho. Com certeza, com certeza. E aí, depois disso, depois que eu estava terminando o curso, mais ou menos, assim, no período de terminar, eu tive a oportunidade de ser financiada pela escola. Então, eu tirei a minha primeira certificação de Cambridge pela minha escola de idiomas, porque na época era bem caro, então não estava numa fase muito boa, assim, para pagar. E por causa das minhas notas, por causa da minha dedicação, por causa de eu também dar aula lá, eles financiaram isso e eu tirei a minha primeira certificação de inglês, né, de profeniência, e logo em seguida eu fiz para dar aula de inglês. Mas aí depois eu acabei não entrando no mercado. Então, a pandemia me veio para isso, sabe? Para mim ver o que realmente era importante para mim, o que eu gostava de fazer. Eu realmente me apaixonei por ensinar, me qualifiquei para isso, me apaixonei por ensinar inglês. Muito bom, eu achei muito interessante. Também porque quando você cria o seu próprio método, né? Você cria a sua própria escola, então você faz um trabalho não só de professor, mas você também administra algo que você criou, que foi ideia sua. E você me falou que você também tem 2 pessoas também que trabalham com você, né? Quer dizer, mas você é a cabeça do negócio, assim, a ideia foi sua, você que criou. E aí, quando você começou a fazer esse trabalho na internet, você começou a divulgar já as suas aulas ou você começou preparando conteúdo para auxiliar as pessoas que tinham interesse de aprender inglês? Foi simultâneo.
espontaneamente, né? Certo. Primeiro de tudo, eu criei aqui o Instagram, eu comecei a criar conteúdo. Na sequência, eu já anunciei a minha a abertura de turma, então eu comecei dando aula em turma. E aí foi bem rápido, fechou, mas muita gente divulgou e tal. E aí eu comecei a criar bastante conteúdo. Isso é uma coisa que eu crio desde 2020. Eu tô aqui presente, criando conteúdo todos os dias para ajudar as pessoas a melhorar o inglês mesmo. Eu dou bastante dica de inglês também. Então eu acho que é uma via de mão dupla, né? Quando a gente fala sobre o que a gente ensina, quando a gente ajuda as pessoas dizem, nossa, eu quero fazer aula com aquela pessoa, porque ela entende do que ela está E fazendo, também do que ela está talvez até falando. pela sua forma dinâmica, né? Porque tem muito isso Uhum. também, né? Às vezes tem matérias, né? Assim, eu não falo nem do inglês, porque eu acho o inglês, a aula, eu acho bem dinâmica. Mas, por exemplo, muita gente tem problema, a gente até já fez uma live sobre isso, tem problema com matemática, com ciências. Aí se vai para aquele professor, e é aquele professor assim, meio paradão, que tal, então a pessoa que tá querendo aprender, né, ela encontra uma forma de dizer, eu não vou nessa aula não porque é muito chato e tal. O que eu vejo Uhum. no inglês é o seguinte, eu fui o contrário de você. Eu fui incentivada a estudar espanhol. Eu sou de Fortaleza, né? Eu estudei espanhol em Fortaleza. Uhum. Cheguei até a trabalhar como guia de turismo muitos anos falando espanhol. Ainda falo um pouco, ainda leio e tudo, mas não tenho mais a excelente pronúncia que eu tinha na época. E Uhum. o inglês para mim era difícil, Bianca. Meus pais me colocavam na aula de inglês, eu ia só para brincar, sabe? Assim, Uhum. eu ficava brincando com os professores, ficava fazendo de conta que eu estava aprendendo. Mas aí, na minha situação, surgiu a oportunidade. Quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu falei, eu vou ter que aprender. Eu não posso ficar lá. Uhum. Antigamente, né, vamos dizer assim, não, antigamente não, mas eu uso muito essa expressão, mas assim, alguns anos atrás, as pessoas chegavam nos Estados Unidos sem falar inglês e conseguiam fazer tudo. Hoje em dia é impossível. Não existe Uhum. mais essa oportunidade. Então, eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava dependendo das pessoas para fazerem tradução, para me ajudar, porque eu já tinha família morando aqui, ou Uhum. então eu tinha que aprender. Então, eu falei, não tem jeito, agora vai mesmo. E depois de 2 anos que eu estava aqui, eu percebi o quanto que é gostoso, o quanto que é bom você falar um idioma. Você consegue se realizar conversando, você consegue fazer parte de grupos, né, de pessoas que falam o mesmo idioma. Então, a gente fica com muita coragem de aprender muita coisa. Então, por isso que eu incentivo as pessoas a falarem. Eu não acredito que Uhum. chegar no local onde só se fala um idioma, que nos Estados Unidos todo fala inglês, mas tem outros países que só falam inglês. Então, se você vai nessa parte da viagem, já é uma coisa assim fantástica, né? Imagina você procurar coisas, trabalhos, esse campo todo profissional falando inglês. Então, assim, continua fazendo teu conteúdo, porque eu acho que você vai Uhum. incentivar muita gente e pessoas que vão se interessar melhor pelo assunto, porque daqui para frente não dá para viver sem falar Não, inglês. não dá. A pessoa perde a oportunidade diariamente. Você perde a oportunidade de crescer na área que você está, você perde a oportunidade de ganhar mais, que é o que a maioria das pessoas almeja, né? Você perde a oportunidade de conhecer novos lugares. Aí muita gente vem, mas eu consigo viajar sem falar inglês, mas é a questão do que você falou. Até morando aí, tem muita gente que vai na cara e na coragem. Eu vou pra lá, todos os dias eu lá e vou conseguir falar. Não necessariamente. Uma coisa muito importante é estudar o idioma, mesmo que você for para morar. Por isso que é importante. Tem gente que faz intercâmbio, fica um ano e volta e não fala nada, porque a questão é você realmente aprender o idioma e colocar em prática. Eu até brinco, falo, enrolar todo mundo consegue em qualquer lugar, mas aprender de verdade leva tempo. Então, assim, as pessoas têm que colocar o inglês como necessidade. Hoje em dia, no mercado de Exatamente. trabalho, ele não é mais um diferencial, ele é uma necessidade. Se você quer ter um cargo legal, quer ter novas oportunidades, você vai precisar do inglês em algum momento. Isso é verdade.
E outra coisa, depois que você aprende, eu acho que outras portas abrem para você, porque você fica com mais coragem, principalmente se você um dia pensa em morar fora do Brasil, mesmo que seja um país que não fala inglês, né, Bianca? Você consegue, pelo menos assim, se comunicar, porque muitos países também, né, usam como segunda língua. Então, assim, na tua opinião, qual que é a importância de aprender o inglês atualmente? Assim, como é que se diz? O que eu gostaria de dizer é que você colocasse assim, como tua opinião, o que é que você acha que é realmente importante as pessoas hoje aprenderem? A gente até já falou um pouco. Eu acho importante aprender inglês porque não é só questão cultural e oportunidades, né? Eu acho que é liberdade. Hoje tudo é feito em inglês. Tudo é feito em inglês. Então, quando você não sabe inglês, você fica muito limitado com as coisas. E eu acho que, assim, aprender inglês, ele te dá novas oportunidades e ele muda muito a forma de você enxergar as coisas, sabe? Não é só uma questão de eu quero aprender inglês para fazer uma viagem, ou eu quero aprender inglês para mudar de cargo na empresa. Ele muda muito a forma que você enxerga as coisas. E outra, vamos colocar muito sobre o nosso divertimento, né, que a gente tem. A gente tem muita coisa para consumir em inglês. Os filmes são feitos em inglês, a série, a maioria das coisas é em inglês, para você ler, procurar informação. A gente viu bastante essa questão, falando ainda da pandemia. Médico, as primeiras pesquisas saem o quê? Saem em inglês. Então a pessoa precisa de inglês. Isso, então, assim, verdade. a importância Você de falou aprender bem, inglês, ela vai verdade. muito além. Ela vai muito além de só fazer viagens. Então, assim, aprender inglês é muito importante. É a língua principal. Você não sabendo, você não consegue se comunicar com o mundo inteiro. Não, e assim, hoje em dia, né, assim, a nomenclatura, quando eu trabalhei como guia de turismo lá em Fortaleza, eu via, por exemplo, que muitas palavras, né, a terminologia é em inglês. E como você falou, não é só importante só para viagem, né? Para outras coisas também. Por exemplo, tem muitos médicos, né? Muitas pessoas da área de saúde, que se eles não souberem inglês e eles quiserem avançar em fazer cursos e tal, eles têm que contratar alguém que fale inglês. Quer dizer, não é muito mais bacana você aprender, você estudar, você conhecer. E eu tenho certeza que não foi difícil para mim. Inclusive, eu tenho até uma opinião, Bianca, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que estudar inglês é muito mais fácil do que o português. Porque eu já com tentei certeza. muito ensinar português para as pessoas aqui, às vezes até pequenas frases, mas para eles é tão difícil. E para a gente, como nós falamos assim, frases em português muito longas, o que eu amo no inglês é que tem as frases curtas. Então, às vezes, você quer contar uma história muito longa, você fala uma frase curta, pronto, você já matou ali na hora, a pessoa já entendeu e já executa o que você está pedindo. Você concorda comigo? Não concordo. Aí o inglês eu falo que é uma língua prática. Às vezes quando eu falo, gente, mas o inglês é mais fácil, tem alguns alunos falando, não, teacher, não é. Mas assim, é importante uma coisa, né? O inglês é uma língua prática, mas a gramática dele é mais simples. Mas sim, a pronúncia é difícil pra gente, né? Porque o português ele vem de uma origem totalmente diferente. Mas a nossa gramática é muito difícil. Então, se a gente tem que colocar na cabeça o quê? Se a gente já sabe português, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, eu com certeza vou aprender inglês. Eu não acho também que é aquela coisa, o inglês é a língua mais pobre do mundo, não acho. Não é. Eu acho que ele é fácil, sim, é mais prático você se comunicar com o inglês, mas ele tem as suas dificuldades, sim. Sim, tem aquelas sílabas que é difícil a gente falar, né? Você que é especialista em fonética, você sabe que tem algumas palavras que até hoje, assim, eu cometo erro e que às vezes eu lembro assim, nossa, eu podia ter falado de uma outra forma. E a gente também vai acostumando, né, e tal. Bom, então a forma melhor que facilita, assim, para as pessoas aprenderem, como que você trabalha esse método, porque você trabalha especificamente com os adultos. Então, de que forma que você faz a sua metodologia nessas aulas online, para a gente poder explicar melhor para as pessoas que têm interesse? Então, um dos traumas, acho que maiores que as pessoas têm de escola de idiomas é gramática em excesso, né? A pessoa fica muito na teoria e ela parece que nunca coloca em prática e que o inglês que ela faz nas aulas não é o inglês que ela vai escutar no cotidiano.
Então, assim, no método que eu trabalhei no método interacionista, que ele coloca muita gramática no contexto, foca muito na conversação, porque não adianta a gente ficar usando exemplos de situação que aquela pessoa não vive. Ou falar assim, ó, você vai usar essa palavra nessa situação. Tá, mas e a minha? E a situação que eu vivo? Quando que eu vou usar? Né? Então, é muito importante isso. Eu prezo muito por isso. E essa forma dinâmica, porque eu sei que a rotina de nós adultos é tão puxada. É tão puxada, então você não quer fazer uma aula chata, maçante, um monte de gramática. Então, não é que a gramática não seja importante. Então, eu sempre gosto de colocar muito no contexto daquela pessoa. A situação que ela vive. Tanto que quando a pessoa vai fechar comigo, eu mando várias perguntas, porque eu quero entender a necessidade daquela pessoa. Perfil do seu aluno. Eu quero saber a dificuldade. A maioria fala assim, conversação. Mas às vezes não é conversação. Às vezes a pessoa tem um listening péssimo. A pessoa não consegue entender inglês. Se você não entende, você não fala. Então é diagnosticar os problemas, sabe? Então eu gosto de colocar muita gramática no contexto e focar muito na conversação. Eu tento sempre colocar o quê? Desde a primeira aula, a pessoa ela vai falar inglês. Nem que seja sobre ela, o famoso how are you, para a pessoa conseguir se comunicar, how good are you, e assim vai. Então, assim, a gente sempre vai aumentando as perguntas conforme as aulas vão passando e colocando muita conversação, porque é isso que a pessoa quer, conversar. Eu quero conversar e quero entender. Então, eu trabalho bastante todos esses tópicos. Legal, bacana. E outra coisa, os teus alunos, normalmente eles te procuram pelo conteúdo de viagem ou por necessidade de trabalho? Qual que é o perfil dos teus alunos? Com certeza é mais necessidade de trabalho. De trabalho. Necessidade de trabalho. Eu tenho alguns, tem poucos que vão fazer intercâmbio e tal, mas a maioria dos alunos ou perdeu, veio assim, o trauma, né? Perdeu alguma oportunidade porque não falava inglês. Ou a pessoa tem aquele trauma de eu tentei aprender inglês a minha vida inteira, eu tô cansado, mas eu preciso muito do idioma, então eu procuro tem gente que passa, né? Eu, pelo menos, assim, na minha adolescência, eu entrei em vários cursos, eu não ficava um mês, entendeu? Não era a coisa mais importante, meu negócio era estudar espanhol, porque eu achava que o espanhol era bacana, eu pensava assim, olha, eu vou falar... A minha ideia na época era assim, eu vou falar muito mais espanhol do que inglês, né? Eu estava errada, né? Porque o espanhol, ele é lindo, é uma língua linda. Eu estudei durante muito tempo lá na Casa de Cultura, lá em Fortaleza, e tudo incentivada pelos meus pais. Mas as minhas duas irmãs que foram estudar inglês foram as que vieram morar aqui nos Estados Unidos. Primeiro, que abriram campo para os outros irmãos começarem a vir. Então, hoje estão aí, maravilhosas com as suas profissões, muito bem de vida, vamos dizer assim, conseguiram aquele objetivo, né, de mudar de um país para o outro. E eu, com meu espanhol, só consegui fazer viagem. Ou entender música, ou não falou espanhol. Música, ou isso mesmo. E às vezes eu vejo o seguinte, que eu considero sempre, eu vejo que a aprendizagem ela é tão importante, que eu também sou pedagoga, então eu valorizo muito a aprendizagem. E eu acho que quanto mais você se dedicar, eu acho que mais rápido você aprende. Porque tem gente também, né, Bianca, que começa a fazer um curso, aí interrompe, aí depois volta, aí tem que começar tudo de novo. Então você tem que ter realmente aquela vontade de querer aprender. E você já percebe isso nas tuas turmas, nos teus alunos, assim, você já vê que teve gente que chegou assim do zero e que já está falando, já está se comunicando, já está produzindo para o trabalho? Sim, eu tenho alguns alunos que começaram comigo do zero, não sabia nada e hoje falam super bem. Ou pessoas que tinham uma noção, era mais ou menos, era quase assim, vamos colocar assim, básico, assim, iniciante, tinha muita vergonha de se expressar. Eu vejo que o inglês ele ajuda nessa questão dos meus alunos, não só a falar o inglês, mas a pessoa às vezes é tímida, a personalidade da pessoa. E aí eu consigo ver que eles vão melhorando num nível que até a personalidade deles mudam quando estão falando inglês, porque você ganha confiança, né? Isso é muito importante. Verdade. E essa questão de por que eu escolhi trabalhar com adultos e não com adolescentes, por exemplo, é esse ponto. Adolescente, infelizmente, tem alguma parte ali, né, da adolescência que a pessoa acaba... eu não tô com saco para aprender inglês. Então a pessoa acaba largando, ela não quer. O adulto, ele já tá naquela, tipo, eu preciso daquilo. Então eu preciso me dedicar. E essa questão... A gente tem muito na cabeça que o quê?
a, como a gente vai aprender é uma coisa que é reto, né? Não é linear. E tem curvas. Às vezes você vai estar meio mais desmotivado, às vezes você vai estar mais motivado, e assim você vai mudando. Mas assim, é importante você não desistir do processo. Porque eu até brinco, falo, gente, eu não conheço nenhuma pessoa que começou em inglês e se arrependeu. Não existe. É, Porque verdade, você tem só razão. de você sair aí do básico e conseguir entender mais coisas, com certeza isso já vai te abrir portas. Então ninguém nunca vai se arrepender de ter começado a estudar E inglês. é uma satisfação tão grande, né? Assim, quando você domina e que você consegue ler alguma coisa, porque eu acho também que é um ciclo que você não só se ajuda, mas você também pode ajudar a pessoa na sua volta, né? Às vezes tem gente que não tem condição da família inteira estudar inglês, mas se alguém começa ali e começa a incentivar, aí vai trazendo uma corrente de aprendizagem, né? Que acaba eu lembro assim que, por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já moro aqui há quase 25 anos, né, Bianca? Então, quando eu Bastante, cheguei, eu sim. tinha noção, tá? Eu tinha Uhum, noção, tá? Eu tinha daqueles resquício de cursos que eu tinha feito. uhum, Mas aí, quando eu cheguei, minhas irmãs perguntaram para mim: você vai querer ficar falando português com a gente traduzindo tudo que você quer? Porque, gente, não tem coisa pior do que você tá no local, você quer comprar uma coisa, você quer falar o telefone. Então, eu fui criando, desbloqueando as dificuldades. uhum. Assim, a minha história foi mais ou menos assim. Eu queria muito ter tido uma Bianca na minha vida para me ensinar esse inglês antes de eu chegar aqui. Então, o que que eu fiz? Eu fui morar dentro da casa de uma família americana. Uhum. E aí eu ficava ouvindo eles falarem e trouxe meus livros do Brasil. Então, à noite, quando eu me recolhia para o meu quarto, aí eu cuidava de criança e tal, aí o que que eu fazia? Eu ia fazer os meus exercícios. E aí eu Uhum. fazia os exercícios, preparava as perguntas e no outro dia eu usava as perguntas do meu exercício. Olha que coisa Uhum. maluca, né? Assim, autodidata, vamos dizer. Depois Mas eu tive você que fez fazer. certo. Então, Você fez você sabe certo. que eu fiz isso, Bianca, porque eu não tinha tido essa chance, sabe? Não tinha na época no Uhum. Brasil uma aula online, não tinha tinha uns cursos que você tinha que ir e tal. E eu não tinha tempo para aprender, eu já estava aqui, então eu tinha que falar. E aí eu comecei a fazer as perguntas mais básicas possíveis, assim, se a criança estava com fome, se eu tinha que levar na escola. Uhum. Então eu comecei a fazer um caderninho e aí eu criei aquela coisa de anotar e aí eu fui perguntando. No dia que eles diziam que não tinha entendido, eu falei errado. Aí eu tinha uma gramática também, Uhum. e aí eu tinha uma gramática, então às vezes eu ia na gramática e olhava, né, os verbos assim para não falar. Aí à medida que você vai aprendendo, você vai querendo mais. É isso que eu acho que ajuda o inglês. Você vai querer aprender mais, você vai querer tirar mais informação do seu professor, da pessoa que está ali lhe ajudando, ou até mesmo das pessoas que estão convivendo com você. E depois de Uhum. alguns anos, aí eu fui estudar para fazer mais a parte, assim, vamos dizer, para não falar só o inglês de sobrevivência, para poder eu entrar no mercado, né, Uhum. como professora aqui nos Estados Unidos. Então, essa foi a minha história. Então, por isso que eu considero muito interessante que você, muito importante também, que você está fazendo esse trabalho, porque tem muita gente que talvez tenha a situação de querer aprender inglês para produzir alguma coisa, para vender um produto fora do Brasil, Uhum. para participar de um seminário, então, Uhum. isso vai incentivar. E você falou que você se dedicou ao público mais adulto, porque você entendeu que os adolescentes seriam, assim, uma coisa, e crianças também, né? Não seria uma coisa mais completa, né? Assim, que tivesse um Uhum. caminho mais longo, poderia ser cortado ali em qualquer momento, como se fosse um hobby, alguma... porque às vezes os adolescentes começam a estudar e depois vai fazer esporte. Mas Acaba ficando desmotivado no meio do caminho, né? e aí os adultos, você viu essa importância de incentivar para também ter o lado profissional. E como é que acontecem as suas aulas? Assim, são cursos, você pode falar aqui para as pessoas para a gente poder divulgar também? Uhum. Então, as minhas aulas, eu trabalho com aulas em turma, individual e dupla. Certo. Então, normalmente a turma que é mais aguardada é a turma inglês do zero, que é justamente
né? A pessoa que ou ela não tem conhecimento zero, ou é aquela pessoa que tem o mínimo de conhecimento em inglês. Então, eu abro essa turma 2 vezes no ano. E a próxima turma vai ser em janeiro, né? A turma nova começou agora em junho. E eu tenho as aulas individuais em dupla, que são mais voltadas para aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande. Tipo, ela precisa muito para algo específico, então a pessoa decide fazer aulas individuais. Aí eu faço essa aula por Google Meet, ela tem duração de 1 hora. Tá. E a aula também fica gravada para a pessoa assistir depois. Tem, claro, tem pessoas que fazem mais de uma vez na semana, ou pessoas que são tímidas, né, e preferem fazer uma aula individual, não querem tanto socializar ali com a turma. Ah, Mas tanto as entendi. minhas turmas, Tá. Então, tanto as minhas geralmente, turmas. assim, é uma vez por semana ou até 2 vezes por semana, porque aí dá mais tempo, né, para a pessoa se dedicar. E você passa exercício, assim, eles têm a oportunidade de responder os exercícios, você acompanhar. Quer dizer, é Sim, como se sim. estivesse na sala de aula, né? Sim, Como se estivesse na sala de até aula, melhor, uma né? aula, Até melhor. e até É, melhor, é até melhor, porque a porque pessoa usa. Eu achei legal que você coloca no seu perfil que você faz de acordo com a necessidade da pessoa. Às vezes, horário, né? Essa pessoa trabalha e aí tem um uhum, horário ali que está disponível, que dá para encaixar o curso. Então, assim, uhum. fica bem mais prático para as pessoas, né? É, eu dou aula hoje em dia, eu dou aula até meu último horário é 9 horas da noite. Aí tem gente que fala, nossa, mas trabalha 9 horas da noite? Só que eu trabalho no horário que as pessoas estão Que não disponíveis. Então, estão meu disponíveis. tempo assim, de aulas é bastante à tarde, né? No período do almoço, por exemplo, porque tem muita gente que faz home office agora. Então, a pessoa tem um pouco mais de flexibilidade. E à noite, né, a partir das 5 da tarde, realmente eu tenho bastante aluno, porque é o horário que a pessoa chega do trabalho, aí vai lá, faz o inglês e tal. E essa questão, sim, eu mando homework para eles, tanto a gente faz tanto gramática como escrita, como pronúncia. É uma parte que eu pego muito no pé. Pronúncia. Então, eu mando áudio, a pessoa manda áudio para mim falando. Ai, que E aí legal. eu corrijo de novo. E assim, essa forma eu faço de forma individualizada, tanto para minhas duplas e individuais, como a turma também. Porque a turma, eu faço uma turma VIP, né? De até 6 alunos. Porque esse é um ponto também que Entendi. muita gente não consegue aprender. Coloca uma turma com um monte de gente, ninguém consegue pegar nada. Sempre vai ter alguns que vão pegar, lógico. Tem alguns que não vão ir no ritmo ali da turma. Aí acaba que a pessoa fica meio frustrada ali, né, no meio. Então, as minhas turmas, eu tenho no máximo 6 alunos. E todas as atividades eles me mandam individualmente. Eu dou feedback para eles individualmente, corrijo pronúncia e tal. Então, eu mando tudo certinho. Legal, bacana. O pessoal aqui dando boa tarde, tá? A Rose está sempre Boa aqui. Beijos, tarde. tá, Rose? A Rose está sempre presente. Qual é o público que faz as aulas com você? Você existe assim um perfil de público? Tem um perfil, né? O meu público geral é mulheres de 20 anos até 35, mais ou Tá. menos. Mas eu tenho bastante homens também, com essa mesma faixa etária, porque é o pessoal muito da Porque área da também tecnologia. é uma idade, né, onde as pessoas estão muito preocupadas com o profissional, né, Sim. Bianca? Assim, Uhum. entre os 25, 30 anos, as pessoas estão querendo se firmar profissionalmente. Então, é interessante Uhum. aprender justamente nesse período para dar esse impulso, né, essa ajuda. E a metodologia didática aí que você falou, eu nem preciso fazer essa pergunta para você, né? Você já explicou que você faz em dupla, você faz em grupo e que também você faz tanto as aulas, né? Você faz enviando os exercícios. Eu achei legal que você faz a Uhum. pronúncia, porque a pronúncia, na minha opinião, é uma coisa que, para as pessoas que têm vergonha de falar ou que são tímidas, eu ficava Uhum. com vergonha de falar errado, entendeu? Então Tem muito eu isso. tinha um público que me acompanhava, vamos dizer assim, que era Uhum. muito natural, eram as crianças que eu trabalhava. Então, na hora que eu Uhum. falava errado, levando eles para a escola, dentro do carro, que eu usava uma palavra, não que falava errado, mas que eu Uhum. falava uma palavra com um som diferente, né, por causa do português da gente e tal. E eu também, né? Assim, tinha o sotaque também todo do Nordeste do Brasil. Eles não sabiam de Uhum. nada, mas eu sabia das minhas limitações. Então, às Uhum. vezes, eles me corrigiam e eu achava ótimo, porque aí
eu falava, então essa palavra não é assim que se fala. E aí eu ficava Uhum. repetindo, entendeu? Então, quando você pede para eles mandarem o áudio, os seus alunos, esse ponto aí é muito interessante. Você fez. É muito importante. É muito importante. Outra coisa também, né? Tem muita gente que tem a crença, assim, limitante, pensando que o professor tem que ser só nativo. Mas vamos colocar aí na situação, uma pessoa que ela é iniciante ou até um prof intermediário. Às vezes a pessoa ela tem uma limitação muito grande, a pessoa tem vergonha de falar. É, Eu entendo quando o inglês é difícil para nós brasileiros. Eu entendo, porque eu também falo português. Então eu sei quais são os pontos que a gente mais erra. Então, assim, às vezes o professor nativo não é o que você precisa. Eu preciso só fazer conversação só com o professor nativo e tal. não, Mas será que o professor nativo ele vai ficar te corrigindo a sua pronúncia? Será que o professor nativo ele vai entender a sua dificuldade? Não necessariamente, né? A gente não, entende. não. Então, assim, eu sei que essa parte da pronúncia é muito difícil. A maioria dos brasileiros tem dificuldade. Então, eu pego muito no pé dos meus alunos com a pronúncia. E a gente vê por essa questão de repetição, de toda hora tá corrigindo, eles mandando e tal, como eles evoluem. Como eles se Ah, sentem mais confiantes em falar inglês quando tem as correções. e outra coisa, assim, existe algumas palavras que você pode falar para a gente, ou sílabas, que você considera que é mais difícil para quem fala português e vai aprender inglês? Uhum. Com certeza o TH, né? TH. O Acertou. TH, o sopro, como assim? Aí eu falo, gente, ele tem um som desvozeado. Aí pensa, mas no português a gente não tem nada disso. Como assim, desvozeado, né? Que é o som do that. Eu brinco até com eles no início para eles falarem mais ou menos um som de the, até eles indo soltando um pouquinho, conseguindo dar o soprinho. Eu falo muito sobre a posição da língua que a gente coloca, como a gente coloca a língua para conseguir falar, que a gente precisa abrir mais a boca para conseguir falar. A questão também do R, né? Porque, por exemplo, o R no português é um R muito aberto e o R no inglês rat. A gente precisa sentir o que? A garganta vibrando quando a gente fala. Então, com certeza esses dois, o TH e o R, são a maioria das dificuldades que o pessoal tem. Olha, eu assino embaixo, viu? Porque é isso mesmo. Falou certinho. Bianca, e vamos falar um pouquinho assim, existe uma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano? Porque quando eu morava no Brasil, o pessoal falava muito isso, né? Você está estudando Uhum. inglês americano ou inglês britânico? Você, como professora, como conhecedora, você considera que existe uma diferença? A gramática é a mesma ou só vamos dizer assim, a forma de se expressar que é diferente? Como é que Então, é? tem a diferença, mas eu até falo, gente, inglês você vai em qualquer lugar, né? É muito ruim a gente classificar isso, né? Só o inglês britânico e o inglês americano, porque existe inglês canadense, existe inglês europeu. Uhum, As pessoas falam igual, a pessoa não vai certo. deixar de se comunicar porque o inglês dela é Uhum, britânico. Mas, sim, antigamente, eu acho que pelo fato do inglês ter vindo muito, né, dos britânicos, tinha muito essa questão, aí depois os Estados Unidos acabou dominando tudo, então, sim, as coisas são um pouco mais americanizadas. A gente tem mais coisas para consumir americano, né? certo. Então tem diferença, assim, principalmente na pronúncia dos T's, né? O inglês britânico nós falamos muito T. No inglês americano a gente fala mais com o som de R, mas não quer dizer que se o meu inglês é um pouco mais americano, eu vou para a Inglaterra e não vou entender nada. Não. É só questão de você pegar ali, né? Você ter a convivência. Então tem diferença, mas a gramática é a mesma. Só assim, gírias e questões mais do cotidiano deles, que algumas palavras mudam, assim, se a gente comparar o português do Brasil com o português de Portugal. Não é uma coisa que a pessoa não vai entender de jeito nenhum. Então, tem uma leve diferença, sim. Tem sim, né? Legal. Uma coisa que eu observei, por exemplo, conversando com algumas pessoas sobre o conteúdo de hoje, e aí me perguntaram o seguinte, às vezes eu recebo alguns directs, aí me perguntaram o seguinte, assim, tem um tempo para a gente aprender inglês, assim, ter uma noção de quanto tempo de aula ou de período, assim, será que com um ano eu vou estar conseguindo falar alguma coisa? Será que eu estou conseguindo ler alguma coisa? Você, como professora, você tem alguma ideia com relação a isso? Eu acho que o que mais eu recebo é isso. Quanto tempo que eu vou Eu ficar te fluente? Vamos perguntam, lá, né? né? Te perguntam. Porque às Muito, vezes a muito. pessoa A começa a fluência, estudar hoje pensando no trabalho que vai acontecer no ano que vem, uma viagem que vai fazer ano que vem. Será que isso. daqui para lá eu vou estar? Tá. Então, assim, Eu como é acho que que você assim, responde essa questão?
Depende muito. Coisas específicas, tipo uma viagem. Vou começar a fazer aula agora porque eu vou ter uma viagem daqui a um ano. Tá. Claro que daqui a um ano você vai conseguir se comunicar bem na sua viagem. Mas a questão da fluência não, tipo, não tem. Porque fluência é a gente falar com tranquilidade, a gente ter vocabulário suficiente. Às vezes a gente entende bem, mas não consegue se comunicar um pouco, mas não tem tanto vocabulário. Então, assim, normalmente eu dou um prazo assim, 6 meses a pessoa saiu do básico. Com o ano já está começando a se comunicar, mas isso é muito individual. Depende muito da Entendi. questão Da dedicação tanto também, né, do aluno. por eu trabalhar com tantas pessoas diferentes, eu vejo que vai muito da dedicação. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade. Então depende muito, mas claro que em um ano, sim, você consegue se comunicar bem, mas assim, eu não consigo estipular um tempo, porque cada pessoa evolui de uma forma. E assim, você utiliza também porque hoje em dia, por exemplo, tá tudo tão, vamos dizer assim, a internet ela traz tanta informação, né? Por exemplo, a música, né? Você tá Uhum, aqui, ou você tá na Europa, você tá em qualquer outro lugar e tem uma música que não precisa necessariamente ser americana, né? Pode ser uma música em inglês de qualquer uhum. lugar do mundo. Então, assim, você usa também assim a música ou algo assim para facilitar a metodologia nas suas aulas? Sim, Para dar eu aquela uso coisa bastante. de que você diverte ao mesmo tempo e aprende? Você também faz Uhum. esse tipo de trabalho? Eu uso muito entrevistas, eu uso muito Legal. vídeos, ajuda bastante. Tem mas música não é só a gente pegar assim, a gente tem muito. Eu via muito isso, né, num curso de inglês. Tá. Pega a música e coloca a música lá no música ouvindo e preenche as lacunas. Vai muito além disso. Por exemplo, eu tenho uma aula específica que Sim, eu falo sim, sobre sim. a música do Ed Sheeran, que fala sobre mau hábitos. Então a gente faz ali um warm-up falando um pouquinho sobre os maus hábitos da pessoa. Quais são os seus maus hábitos? Falamos alguns, aprendemos um pouco do vocabulário que está aqui naquela música. Depois disso, a gente vai lá, assiste o vídeo. Quais são os maus hábitos que você viu no vídeo? Quais foram os maus hábitos que você ouviu na Aham. letra? Depois, a gente vai para preencher as lacunas. Então, coloco bastante música, gosto bastante vídeo também. Entrevistas é o que eu gosto muito de trabalhar, temático. Ah, E legal, porque aí a é, entrevista legal. tem o bate e volta, né? E é interessante, porque eu também amo as entrevistas, porque você vê, por exemplo, perguntas e respostas. E Uhum, aí, às vezes, na sentença, o verbo é bem colocado, ou a pergunta, né, uhum, dá uma informação maior. Estou entendendo. Legal fazer uhum. assim. Então, eu uso bastante os dois, tanto vídeo como música e também tópicos. Gosto muito de trabalhar tópicos. Por exemplo, agora teve a parte da Barbie aí, né? Viralizou essa questão da Tá. Barbie, todo mundo falando da Barbie. Aí, recentemente, eu trabalhei com alguns alunos sobre nostalgia, o sentimento de nostalgia. O que que é algo nostálgico para você? Porque quando a gente pensa na Barbie, por exemplo, automaticamente vem na nossa cabeça, é algo nostálgico, que me lembra da minha infância. Então a gente falou bastante sobre vocabulário de nostalgia, filmes antigos, a gente falou sobre comidas antigas, cultura brasileira também, o que que é nostálgico na nossa cultura, o que que você cresceu, o que que você lembra da sua infância. Aí eu trabalhei um texto que falava sobre o problema em ser nostálgico demais, pessoas que acabam vivendo muito No passado e não passado, vivem o presente. olhando muito Então a para gente trás. trabalhou todas essas partes. Muito bom, muito legal. Olha, eu acho que é assim, é um conteúdo muito interessante. Eu espero que você possa assim, ajudar cada vez mais as pessoas. Continue fazendo lá seu trabalho. Eu tenho te acompanhado, tenho visto e tal. Sempre vejo Uhum. lá os reels que você faz explicando. E eu sou a prova de que em qualquer idade, eu comecei a aprender inglês, assim, a aprender mesmo, a falar mesmo, com quase 30 anos. Então, assim, Uhum. a gente tem. Não existe idade para isso. Não. Claro, né? Que os pequenininhos absorvem tudo mais rápido, eles aprendem tudo mais rápido, né? E tal. Uhum. Mas eu vejo, por exemplo, é uma coisa que eu sempre discuto na sala de aula, porque eu acho que aqui na cultura americana, eles são muito focados no inglês e não se preocupam com outros idiomas. A gente tem a Uhum. sorte de que no Brasil a sociedade brasileira gosta de incentivar outras culturas. Então, a gente que mora no Brasil, quem mora no Brasil, a gente tem muito mais chance de aprender outros idiomas, de conhecer melhor as coisas. Eu me lembro que até a parte
assim, de geografia, né? Da gente saber quais são os países que falam inglês. Então, para a gente saber qual a dimensão de onde que você pode investir numa carreira profissional, para Uhum. onde que você pode ir. Então, isso é muito importante. Bianca, a gente vai encerrar, porque eu estou amando Uhum. falar com você. Você é muito simpática. Te agradeço imensamente você ter participado aqui comigo. Essa live ela vai ficar gravada. Depois eu mando lá Tá para o bom. meu canal no YouTube com todas as edições. Mas a gente vai encerrar por um único motivo, porque a Bianca, gente, ela tem aula. Tá? Ela tem os alunos dela que daqui a pouco ela vai dar atenção, vai preparar o método dela, fazer as aulas online. Então, eu gostaria que agora deixar um espaço aqui para você divulgar o que você quiser com relação ao seu curso online. Se Uhum. você quiser falar a cidade que você está no Brasil, como que as pessoas te encontram, e eu vou deixar também aqui um pouco das informações, tá? Então, Tá. fica à vontade. Então, eu estou aqui em São Paulo, então vocês já sabem que eu dou aula online. Eu estou com lista de espera para a próxima turma Inglês do Zero, então Você quem falou quiser que é entrar na só para lista o de ano que espera, vem, a lista de só em espera janeiro. para quando? Para janeiro. Janeiro, Então já tem isso. que Então quem colocar tem agora. interesse Tá, tem que colocar agora, porque as vagas são limitadas, né? Como são poucos alunos. Eu também tenho um planner de estudo para autodidata, que está linkado lá no meu perfil, tá. que te ajuda a colocar o inglês em prática, né? Essa questão de como que eu vou estudar, por onde eu começo, então é bem legal o planner. E caso as pessoas tenham interesse em ter aulas individuais ou dupla, pode entrar em contato comigo no link que está na minha bio. Tá, e eu vou passar também aqui a informação, tá, pro pessoal. Uhum. Amei conversar com você, Foi muito muito bom. simpático, respondeu tudo que eu estava querendo saber, eu estava muito curiosa, e fica aqui o meu convite, tá, Bianca? Agora você tem uma amiga brasileira, cearense, que mora aqui em Atlanta, Ah, tá eu vou bom? deixar. Beijo, obrigada a cada um de Tchau, vocês que estiveram aqui presente conosco, tá? Uma boa noite para todo mundo. boa Tchau. noite. Tchau, tchau.